Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa primeira aula. Hoje vamos dar o passo inicial em nossos estudos na área da Libras, conceituando um pouquinho sobre essa língua e também sobre a cultura e identidade surda. Eu me chamo Paula, sou tradutora e intérprete de Libras e este é o meu sinal, conhecido pela comunidade surda, configuração em P, movimento semicircular representando a franja no espaço neutro, na frente da minha testa. Meu sinal, então, este, Paula. A primeira coisa que você precisa saber é que a Libras não é uma linguagem, mas sim uma língua. Libras é a sigla para a Língua Brasileira de Sinais. Ela é reconhecida por lei no Brasil desde o ano de 2002 e possui toda a complexidade de qualquer idioma falado oralizado. A grande diferença é que ela é visual e espacial. E o que isso quer dizer? Significa que enquanto línguas como o português usam o som e o tempo para formar as palavras, a Libras usa o espaço físico ao nosso redor. Ela depende do movimento das mãos, da postura do corpo, das expressões do rosto para construir a comunicação e gramática. Aproveitando, vamos quebrar um mito aqui. Libras não é mímica. Mas o que é mímica? A mímica é a ideia de expressar artes, emoções através de gestos e expressões faciais. E a Libras é uma língua com estrutura gramatical própria, com uma língua própria, sintaxe e morfologia. Os sinais em Libras, eles não são gestos aleatórios. E para sinalizar corretamente, usamos os 5 parâmetros, que é a configuração de mão, o ponto de articulação, o movimento, a orientação e a expressão facial. Um pequeno detalhe muda tudo. Olha a diferença entre o sinal aprender e o sinal de sábado. Aprender, sábado. Vocês perceberam? O movimento é igual. A configuração de mão é a mesma. Mas o ponto de articulação é diferente. E isso muda o sentido completamente do sinal. Aprender, sábado. Perceberam essa diferença? Agora vamos falar de cultura surda. Para entender a Libras, precisamos entender a cultura surda. A cultura surda, ela é a forma como o sujeito compreende o mundo. Ela é baseada na visualidade. Visualidade. E isso reflete nas artes, nas associações de surdos, na literatura e nas piadas próprias da comunidade surda. Ou seja, então é um jeito que essa pessoa, a pessoa surda, se expressa, como ela vivencia o mundo. E para que essa comunicação ela flua, o ambiente físico também se transforma, gerando o que chamamos de artefatos culturais surdos. Por exemplo, as casas elas ganham uma nova dinâmica. Com as campainhas que às vezes tocam sinais sonoros, barulhos sonoros, ao acionar em uma casa de uma pessoa surda, é feita uma adaptação com luzes. Isso mesmo, feixes de luz pelos cômodos. Os despertadores, eles não vão fazer barulho, eles vão vibrar sobre o travesseiro, para que a pessoa surda consiga acordar. Também a arquitetura, a organização dos móveis, elas podem ser repensadas também. Em uma roda de conversa, mesas redondas ou salas organizadas em U são importantes para que a gente evite barreiras físicas, para que todos consigam se olhar no olho e ver o que a pessoa está sinalizando. Então isso é importante para que todas as pessoas surdas mantenham um contato visual contínuo e não percam ali a comunicação que está sendo falado. Mas quem vivencia essa cultura na prática? É aqui que entramos no conceito de identidade surda.
e ela é plural, é muito diversificada. Costumamos dizer que os surdos, eles falam com as mãos. E de fato, a Libras ela é o cerne dessa comunidade. No entanto, é importante dizer que também existem surdos que são oralizados. Pessoas surdas que desenvolveram a fala oral e que se apoiam na leitura labial ou em tecnologias auditivas. Isso nos mostra que não existe apenas uma única forma de ser surdo. E dentro dessa construção identitária, há uma tarefa urgente para nós, ouvintes: apagar definitivamente o termo surdo-mudo. Essa palavra, mudo, tá errado. Esqueça essa expressão, surdo-mudo. E por que esquecer? Por quê? As pessoas surdas, elas possuem o aparelho fonador e as cordas vocais totalmente intactas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm voz. A questão é que eles não desenvolveram a fala oral de forma espontânea, simplesmente porque eles não ouvem o retorno do próprio som. Por isso, eles têm uma língua visual e espacial, adotando assim uma língua visual e espacial para se expressar, e compreender isso é mudar o nosso olhar sobre o assunto. A comunidade surda, o povo surdo, não se enxerga através de um modelo clínico ou médico, que encara a surdez como uma deficiência, uma falha, uma doença que precisa ser consertada e curada. Eles se enxergam pelo modelo socioantropológico. Eles se assumem com muito orgulho como uma minoria linguística e cultural, com o direito a uma língua própria e a um jeito singular e completo de existir no mundo. E para a gente aprofundar ainda mais esse universo, precisamos diferenciar dois conceitos que muita gente confunde: povo surdo e comunidade surda. O povo surdo, ele é formado exclusivamente pelos sujeitos surdos, que são aqueles sujeitos que compartilham a língua de sinais, a história, as lutas e essa experiência visual de mundo que a gente acabou de conversar. Já a comunidade surda é algo mais amplo. Ela engloba o povo surdo, mas também abraça as pessoas ouvintes que vivenciam, respeitam e defendem ativamente essa cultura. É aqui que entram os familiares de surdos, os professores, os amigos e nós, os tradutores e intérpretes de Libras. Todos nós fazemos parte dessa comunidade, mas o povo surdo é o protagonista. E dentro desse protagonismo, a vivência da surdez não é uma regra única. Por isso que pesquisadores mapeiam diferentes identidades surdas. Temos a identidade política, que é daquele surdo que tem a Libras como primeira língua e ele milita pelo orgulho de ser surdo. Ele luta por esta causa. Temos a identidade de transição, que é comum em quem perdeu a audição mais tarde ou descobriu a comunidade surda depois de adulto já. E também temos a identidade híbrida, de surdos que nasceram surdos, foram oralizados, mas transitam entre o mundo ouvinte e o mundo surdo, usando a Libras. Há também a identidade flutuante, daquele que tenta a todo custo se enquadrar apenas no mundo ouvinte e muitas vezes rejeitando a cultura surda. Mas a sociedade muda e as identidades também se expandem. Hoje discutimos novas classificações que são muito importantes também dentro dessas identidades, como, por exemplo, ser um surdo negro, um surdo indígena ou um surdo LGBTQIAPN+. Traz camadas de vivências, culturas e desafios sociais completamente diferentes e únicos. E a surdez, ela não apaga as outras marcas de quem é a pessoa.
ela se soma a elas. Existe uma outra diferença importante, que é entre o termo deficiente auditivo e a pessoa surda. O primeiro geralmente foca no quê? Ele foca na perda da audição e no modelo clínico, médico, de que aquela pessoa precisa ser curada, precisa ser revertido aquele problema ali, a pessoa precisa voltar a ouvir. Já a pessoa surda, com S maiúsculo, surda de S maiúsculo. Essa pessoa é aquela que tem a Libras como a sua primeira língua, participa ativamente da comunidade surda, tem orgulho da sua identidade. Ser surdo para ele é uma questão de pertencimento. Como interagir a partir de agora? A regra é: nunca desvie o olhar na hora que você estiver conversando, enquanto um surdo estiver sinalizando para você. Desviar o olhar é equivalente a tapar os ouvidos no meio de uma conversa. E para chamar a atenção de uma pessoa surda, não adianta ficar gritando, não. E nem fazer gestos bruscos. Não, isso não. O que a gente tem que fazer? Basta dar um toque leve no ombro, de leve, para que a pessoa não se assuste. Ou um pequeno aceno no campo de visão da pessoa. Você acena assim, que pelo vulto, pelo movimento, vai chamar atenção e ela vai te olhar. E para finalizar, aprender Libras não é só decorar vocabulário e os sinais que a professora vai ensinar. Não. Ela precisa perpassar pela sua forma de ver o mundo, como você enxerga aquele sujeito surdo, fazer a imersão na cultura surda, entender mais sobre os costumes dessa pessoa. Chegamos ao fim da nossa primeira aula e antes de irmos para a próxima, onde vamos finalmente colocar as mãos na massa e praticar os nossos primeiros sinais, nossos cumprimentos, eu quero ouvir de vocês. Conta para mim aqui nos comentários. Qual foi o maior mito que quebramos para você hoje nessa aula? Foi descobrir que o termo surdo-mudo está incorreto? Foram as novas identidades surdas? Talvez você não conhecia? Ou saber como interagir corretamente com a pessoa surda? Deixe o seu comentário aqui embaixo, leia as respostas dos seus colegas e vamos trocar ideias. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula!